Nossa boa noite, que possamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos nesta casa espírita, também aqueles que nos assistem através da internet, e tenhamos as luzes divinas iluminando-nos, nossos pensamentos, sentimentos, e nos fortalecendo para os enfrentamentos diários da nossa existência. Nós vivemos, sim, momentos bastante conturbados, bastante difíceis, com muitas discussões, com violências, com ideias que estão surgindo a cada dia. E cada um de nós fica observando, fazendo a sua análise, tendo a sua posição, ou então, quem sabe, um número bastante expressivo, acomodados, indiferentes, ou transferindo responsabilidades, dizendo que isto ou aquilo não faz parte, não é comigo. Mas, se percebermos mais profundamente, observaremos que o ser humano está tendo atitudes nesse momento que nos leva quase a questionar se não está quase retrocedendo, se não estamos voltando a épocas de barbárie. E o que nós estamos fazendo? Evidentemente que devemos refletir também em nós, sabedores, que somos, que irmãos nossos espíritos ainda na maldade, estão tendo a última oportunidade, quem sabe, de estar aqui, neste planeta. E esses, na sua revolta íntima, estão com essas atitudes que nos levam a questionar se o planeta Terra está realmente caminhando para um mundo de regeneração, para um mundo onde o bem vai predominar. Parece que a humanidade está retrocedendo aos tempos onde os cristãos eram julgados às feras, mas se observarmos atitudes de irmãos nossos com outros irmãos, é de chocar, é de nos deixar estarrecidos e perceber que seres humanos ainda têm essas atitudes de governantes, enfim, de todas as áreas que têm a responsabilidade maior de algumas conduções, de coordenar, de governar. Isso nós percebemos. Mas em nós, no nosso dia a dia, o que nós fizemos para que isto diminua? Quais são as nossas atitudes? Em quase todos os setores da sociedade, vamos encontrar vestígios da violência em suas mais variadas expressões. Suas mais variadas expressões. Dificilmente nós, na nossa sociedade, se observarmos com calma, com olhos de ver, perceberemos a violência. Mas, em O Livro dos Espíritos, Kardec então questiona a espiritualidade maior. Na questão 932. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que será? E a resposta dos nossos benfeitores: por fraqueza destes, dos bons.
Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Lembramos que Sandra Della Polla um dia falou, né, numa das suas palestras aqui na nossa cidade, né, que nós tínhamos que ser que nem os obsessores, eles não desistem nunca. Isso fica uma existência toda, quem sabe, nos seguindo. No primeiro vacilo que nós dermos, aquele é o momento que vai agir em nós. Mas, se nós nos consideramos pessoas boas, do bem, por que desistimos tão facilmente de fazer o bem? Sabemos que é difícil. Nós temos um exemplo de Jesus que só fez o bem e o que aconteceu a ele? Só deixou nas suas mensagens, na sua vida, exemplos de amor, de perdão, de caridade, de solidariedade, de sabedoria. Isso já faz mais de 2000 anos. E nós temos tanta dificuldade de assimilar verdadeiramente o que é o bem. Nós temos medos, vacilamos. E fazer o bem não é sairmos com bandeiras e dizer que sou desta ou daquela religião. Pelo contrário, é nós silenciarmos intimamente e trabalharmos onde nós estivermos, onde nos situamos, nas coisas que consideramos, quem sabe, as mais insignificantes, aquelas que nós consideramos as mais importantes. Falamos que nós consideramos, porque perante Deus, muitas vezes, há uma inversão muito significativa dos valores, dos quais nós ainda temos. E os benfeitores responderam: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos. Se observarmos no município de Santo Ângelo, com 76.300 habitantes, quantas pessoas que, quem sabe, ainda praticam o homicídio? Quantas pessoas que ainda roubam? Vamos perceber que percentualmente, quem sabe, não seja tão grande assim. Mas o restante dos 70 mil pessoas, só colocando um número simbólico, por que nós temos então tanta violência, tantas injustiças, tantas desigualdades? Porque nos momentos em que nós temos oportunidade de sermos realmente diferentes, de enfrentarmos o que a sociedade nos impõe, o que a sociedade nos diz que isso é correto ou não, mas que a nossa consciência nos mostra, nos provoca, nos tira, quem sabe, o sono à noite. É ali que devemos, então, perceber melhor qual o objetivo, qual a atitude que estamos tendo diante de todas as dificuldades e as violências. Se observarmos no livro O Céu e o Inferno, ali nos mostra alguns depoimentos de espíritos que foram felizes, né, que foram maus, mas também que foram ociosos, que foram indiferentes. Nos diz a espiritualidade maior que os espíritos que estão na indiferença são aqueles que têm a maior dificuldade das mudanças para o bem. Então, cada um de nós pode observar, analisar
qual a influência que estamos tendo de positivo onde nós convivemos? O que o Espiritismo está nos proporcionando? Qual o objetivo que o Espiritismo tem em minha vida? Ou outra religião? Devemos nos perguntar. Devemos observar quanto tempo estamos nas nossas religiões e o que ela me proporcionou de mudanças efetivas na minha intimidade, nos meus conceitos, nos meus valores, não somente nas minhas palavras, mas também nelas, e principalmente em nossas atitudes, que podemos ser, em alguns momentos, chamados de bobos, né? Ser honesto em algum momento, para algumas pessoas, e quem sabe muitos ainda da nossa sociedade, porque a sociedade somos nós. Quando nós falamos essa sociedade está corrompida, essa sociedade, isso, nós fizemos parte dessa sociedade. E qual a atitude nossa para começar então a levar essa luz às consciências que nos rodeiam? A timidez dos bons é a grande responsável pelo atual estado de coisas de nossa sociedade terrena. Muitos já nos dizem que não é a violência a dificuldade. Os violentos. Lutero disse que ele não se preocupava com os violentos, com o grito dos violentos, mas com o silêncio dos bons. Naquela época ele já nos dizia isso também. Não era o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Portanto, hoje o mundo clama assim, por sermos pessoas melhores, não melhores do que alguém, para que o nosso esforço constante de mudarmos faça com que seja exemplo para aqueles que convivem conosco, no nosso trabalho, nas nossas famílias, no nosso bairro, em nossa cidade. Impressionante como as pessoas de bem se deixam levar por essa onda de violência intrigante. Nós olhamos, inclusive, no nosso grupo de estudos, foi trazida uma reflexão, que como nós estamos assistindo filmes violentos, até as novelas, a gente percebe isso. E aí tem os mocinhos, né, tem aquelas pessoas naquele contexto que fazem maldade. E nós, nós estamos torcendo para quem ali? Nós torcemos para quem? Nós temos que torcer para que as violências não aconteçam. Para que nossos pensamentos, nossos sentimentos influenciam positivamente naqueles que ainda estão, quem sabe, tendo práticas equivocadas. E que nós não sejamos também instrumentos para alimentar ainda mais esses contextos. O depoimento de algumas pessoas, publicado em uma revista de grande abrangência em nosso país, por atentado na Rússia, fala-nos dessa realidade. Uma mãe chegou a desabafar, veja só, e foi um desabafo de uma mãe diante da situação de seus filhos. Diante de tantas atrocidades cometidas contra nossas crianças, só me resta pedir desculpas aos meus filhos. Coloquei-os no mundo e agora não tenho como protegê-los de tanta violência. E violências que são praticadas por tão poucos. E tantos que somos, não conseguimos amenizar, diminuir. E por que isso? Será que nós já nos perguntamos se tão poucas pessoas percentualmente praticam aquela maldade, aquela violência que nós consideramos? É porque ainda trazemos dentro de nós sentimentos ainda equivocados, alguns vícios
algumas raivas, alguns ódios silenciosos, mas que eles podem trabalhar sim com aquelas pessoas que nós não simpatizamos, as nossas pequenas invejas. Tudo isso é uma vibração que vai contextualizando o nosso planeta Terra e faz com que a violência seja tão premente, tão vista, tão sentida. E o que nós fizemos quando nós ficamos sabendo ou alguém nos conta de uma violência? O que fizemos desta notícia? Já nos perguntamos? Se alguém me contar de um homicídio, de um roubo, o que eu faço com essa notícia? Será que eu já chego e conto para mais 2, 13 e aí vamos levando adiante? Se assim eu fizer, eu estou colaborando com a violência. Estou me omitindo de calar, de orar por aquele que praticou inclusive a violência. Nós não temos que ficar intimamente torcendo para aquele irmão que praticou um homicídio, um roubo, para que entre aspas, se dê mal. Não, aquele espírito está em dificuldades maiores que nós. Nós temos que orar por ele. O que Jesus já nos disse, quem precisa de médico, se não são os doentes? Nós também temos as nossas doenças íntimas que trazemos dos nossos arquivos de muitas existências e que muitas vezes não nos conhecemos e vamos perceber quem somos nós em momentos difíceis, momentos de violências, de discussões. Não é em momentos calmos, momentos felizes que mostraremos quem somos. Mas sim nos grandes desafios que a vida nos impõe e que nós escolhemos, pois cada um que aqui está, antes de reencarnar, escolheu o seu caminho nos aspectos gerais. É compreensível o desespero dessas pessoas, pois esse é o efeito esperado e premeditado pelos maus. É nós nos desesperarmos com o que acontece. E aí, aqueles irmãos ainda na maldade aproveitam o nosso desespero, a nossa falta de fé, a nossa timidez, se nós nos consideramos pessoas do bem. Ah, mas não faço maldade para esse ou para aquele. Mas e o que eu estou fazendo de bem? Só não fazendo o bem, já estou, quem sabe, tendo alguma atitude equivocada. Então não podemos nos intimidar. E não é sair gritando por aí, não. É agirmos corretamente, é sermos honestos, é sermos corretos onde nós estamos. Este é o grande desafio, e é isto que o planeta quer de nós. É isso que Jesus espera de nós. Se estamos em uma casa espírita ou um outro templo religioso, o que fizemos daquelas orientações, daquelas reflexões que lá buscamos? Evidentemente que cá estamos porque precisamos, mas se precisamos, podemos também colaborar com este mundo. Um povo intimidado, desesperado e impotente é tudo o que precisam os que querem tirar proveito disso. No entanto, os benfeitores espirituais que percebem a realidade de um ponto de vista abrangente sabem que a solução depende dos bons, ao afirmarem o que nós lemos da questão 932. Quando estes o quiserem, preponderarão. O que é a maldade? O que é a ausência do bem? O mal é somente a ausência do bem. O que são as trevas, se não são a ausência da luz?
Se nós chegamos nesta casa, está escura. O que é a escuridão? Tu liga a luz, nós não temos a claridade na casa. Não era somente nós apertar o botão para acender a luz. Assim somos nós. Onde nós estivermos, nós podemos sim ser aquela luz que precisa naquele instante. Só que muitos de nós que se dizem bons, e alguns religiosos de várias crenças, estão ocupados em defender o seu bem exclusivo, atirando fora todo bem que não seja praticado pelos de sua religião. Essa, quem sabe, é uma outra questão e compromissos que muitos religiosos estão tendo. De dizer que é só a minha religião que faz o bem, que Deus parece que é só desta ou daquela religião. E sabemos que não. Então as religiões estão dando compromissos com a sociedade. E analisemos com serenidade, com calma, que a fé raciocinada que o Espiritismo nos orienta esteja presente nesses momentos mais difíceis. Tenhamos coragem de mudarmos. Ou os bons assumem a sua bondade. Veja só esta reflexão. Ou os bons assumem a sua bondade, ou não são bons. Reflitamos. Ou assumimos que somos pessoas do bem, ou não somos. Veja só a profundidade desta frase. Evidentemente que não somos espíritos imperfeitos, com limitações. Somos, vamos nos equivocar muitas vezes. Temos que nos conhecer, temos que saber que vamos errar, quem sabe muitas existências ainda, mas também devemos ter a certeza que estamos tendo a oportunidade de conhecer novamente, ou então relembrarmos o que Jesus já nos deixou. O Espiritismo faz com que nós relembremos com mais clareza qual a atitude que os cristãos de hoje devem ter. Nós somos cristãos. E qual a diferença que tem de ser ou não ser cristão na sociedade? Cristãos espíritas, pois o planeta está esperando por nós. Está esperando atitudes nossas de fazer o bem, de perdoar, mas com coragem. Se nós temos valores, pois esses valores sirvam para todos os momentos, não só para aquele local onde nós nos encontremos com as pessoas que pensam parecido. Isso é muito fácil. Nós fizemos um grupo de espíritas aqui. Aí fica fácil nós não, quem sabe, não beber bebida alcoólica, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas e quando eu estiver em outro local? Qual é a minha atitude? Quais os valores que eu vou levar onde eu estou convivendo? Porque é lá que é necessário. E é lá que Jesus espera de atitudes diferentes. Jesus jamais se omitiu diante de qualquer situação. Sempre se posicionou favorável ao bem, sem se importar com quem o praticava. Aqui tem uma citação, inclusive. Em respostas aos discípulos que haviam proibido, um homem que expulsava os demônios em nome de Jesus, mas não o acompanhava. Jesus disse-lhes, com sabedoria, não o proíbam, porque quem não é contra nós, é por nós. Isso é levantar a bandeira do bem acima de tudo. O bem é o bem, apenas isso. Portanto, que nós que busquemos, sim, que queremos um mundo de mais paz, de mais compreensão,
de menos violência, pois vamos exercitando a nossa bondade, a nossa caridade verdadeira, a nossa paciência nas coisas cotidianas, de sermos pessoas mais gentis, mais educadas, porque tudo isso são vibrações que nós podemos colaborar para as mudanças que queremos. Se queremos um mundo melhor, pois sejamos pessoas melhores. Quem prega o contrário não pode estar movido por boas intenções. São chegados os tempos em que precisamos assumir a nossa posição. Precisamos mostrar de que lado estamos. De lado de Deus ou de Mamão. Não dá mais para simplesmente nós ficar observando o que está acontecendo ao nosso redor, nos enclausurarmos em nós mesmos e não levarmos o que Jesus já nos ensinou há tanto tempo. Se dizemos confiar em Deus, é momento de assumir essa confiança. A confiança de que toda árvore que nosso Pai não plantou será arrancada, conforme ensinou Jesus. E a violência certamente não é árvore plantada pelo Criador. Portanto, é hora de fazer luz, é hora de somar as boas qualidades e fazer valer o bem que todos nós desejamos. Que tenhamos coragem, então. Que sejamos menos tímidos para fazer o bem, para sermos pessoas boas. Isso é sabedoria. Sermos bons é sermos sábios. Uma das maiores sabedorias é a simplicidade, a humildade, é a benevolência que nós vamos alimentando interiormente. Que cada um de nós, dentro da sua possibilidade, possa ir aprimorando esse sentimento que temos ainda sufocados dentro de cada um. Pelos nossos egoísmos, nossas vaidades, nossos medos, nossos ciúmes, mas as nossas virtudes, de sabermos perdoar, de sabermos amar, façam realmente a diferença que tanto nós queremos para a sociedade, para o planeta, para o nosso planeta Terra. Que Deus possa proteger-nos, encorajar-nos, fortalecer-nos em todos os instantes e que Jesus esteja presente nas atitudes nossas principalmente, também nas palavras, nos nossos olhares, nos pensamentos que nós emitimos, nos sentimentos que nós cultivamos, que sejam esses sentimentos que Jesus nos ensinou e possam fazer de nós pessoas do bem, sermos espíritos bons. Muito obrigado.